Bom dia, Carol. Deixa eu ajustar aqui. Bom dia, professora. Bom dia, Bom dia, Joane. tudo Hoje bem? vocês estão me vendo sem óculos, porque eu consegui ter a capacidade de esquecer meu óculos em casa. Eu Como nem quando- posso fazer essas coisas, senão eu não vejo nada, professora. Eu Não, esqueci meu óculos. ainda bem que eu sou míope, eu tenho dificuldade para enxergar de longe, de perto eu consigo. Mas mesmo assim força um pouco. É verdade. Ainda bem que meu grau é baixo também, mas como eu venho de óculos escuro, meu óculos escuro tem grau, aí eu não Mas já nem percebi. percebeu. Aí eu não Já. percebi. Quando eu cheguei Fica de aqui para óculos de trocar sol, os óculos, Fica de óculos de sol aí pra ficar tudo top. vai ser pior aí que não vou enxergar direito vocês, vai ficar escura a imagem. Eu disse, meu Deus do céu, só o que faltava, minha cabeça tá meio esquecida. O professora não tem que ligar a câmera, né? Não é obrigado. Eu até falei, gente, liguem a câmera para ver vocês, ontem eu conheci a Ana Rosa. Mas se vocês não Ah, quiserem, e também eu esqueço que tem uma outra questão da internet, né? Às vezes, quando liga a câmera, a internet fica mais lenta, fica enfim. mais grande. É verdade. Era o que eu tava pensando também. Mas se quiserem ligar também a câmera, ótimo, que eu conheço vocês. Hoje eu estava percebendo, eu disse, gente, se eu encontrar com algum aluno na rua, eles vão falar comigo, eu não vou conhecer, porque eu só vejo os nomes, eu não vejo o rosto. É verdade. Bom, É, então enquanto. professora, só uma outra dúvida. Pode apresentar slide, né? É que eu fiz. Pode, pode. Ah, tá bom. Eu sou a terceira, certo? Isso. Deixa eu Beleza. aproveitar então só para a gente relembrar. Hoje, então, a gente tem a Nildiane, né, que vai falar sobre o artigo Dançar para Sair do Lugar, o Cristiano e o Henrique. O Henrique já me mandou o material por e-mail, a resenha, né, o resumo, para, acho que já configurando que ele não ia conseguir estar presente, né? Então, ele me mandou por e-mail da forma como a gente combinou. Quem não conseguisse apresentar online teria que fazer alguma coisa escrita, uma resenha sobre o artigo e me mandar. O Cristiano, não sei se ele já entrou, ele chegou a me mandar um e-mail dizendo que estava com dificuldade porque não tinha conseguido ler a tempo. Mas aí o que eu falei, a única opção que você tem é de trocar com outra pessoa para outra data. Eu não tenho como encaixar, porque senão todo mundo pode ter essa dificuldade e a gente não vai ter adiantado nada do sorteio, né? E a Joane, que vai falar sobre desafios da desinstitucionalização no contexto dos serviços substitutivos de saúde mental. Deixa eu voltar aqui. Então, a Joane está aí. Acho que a Nildiane ainda não entrou. E o Cristiano, não sei. Ele não me confirmou se apresentaria ou não. Deixa eu voltar. Mas, pelo horário, se tu quiser começar, Joane, tranquilo. Isso é só uma Professora, ordem. Oi, aqui é a pode falar. Carolina. Só Pode para falar, cara. avisar que a Nildiane mandou uma mensagem para mim e ela disse que a internet dela deu problema por conta da chuva e ela tá sem internet e só tá funcionando o WhatsApp dela. Aí ela disse que ela não vai poder apresentar e se ela pode mandar o trabalho dela pro seu e-mail. Pode. Só a questão é que vai ser escrito, né? Quem apresentar aqui apresentou, não precisa me mandar nada Sim. escrito. Mas aí ela tem que me enviar o quanto antes. O ideal era, se ela já leu, o ideal é que ela conseguisse me mandar ainda hoje. No máximo até amanhã, para configurar que foi no dia da apresentação, como o Henrique fez. Ele me mandou ontem, que no caso a apresentação dele seria hoje, entendeu? Tá, então até Mas aí tu. amanhã para enviar para a senhora Isso, escrito. a resenha, Tá, isso, exatamente. tá bom. Então, Joane, acredito que Só eu é hoje você. mesmo. É, Tá bom, professora. Eu só tenho que achar aqui. Ah, tá. Share the screen. Aqui. tá. Deixa eu abrir rapidinho.
Aí, depois que tu achar, tu só me confirma se tu consegue compartilhar ou eu tenho que liberar. Porque ontem, eu acho que a Ana Rosa, alguém conseguiu compartilhar sem eu precisar liberar o Eu compartilhamento. acho que consegue, sim. Deixa eu só... É porque eu tenho que abrir primeiro para depois compartilhar a tela do PowerPoint. Acho que vai. Entendi. Tá aí, tá aparecendo? Tá aí, Pedro. Tô conseguindo ver. Bem, gente, bom dia. Bom dia, Vamos Ju. falar sobre... Bom dia, Jônia. Bom dia, Vilma. A Bom dia. desinstitucionalização no contexto dos serviços substitutivos em saúde mental. E os autores desse artigo são a Júlia Bongiovanni e a Rosiane Azevedo Neves da Silva. Elas fizeram essa pesquisa na região metropolitana de Porto Alegre e elas trabalham num CAPS e daí surgiu o interesse delas em realizar a pesquisa ao analisar essas dificuldades de desinstitucionalização presentes, né, no contexto da saúde mental. Na introdução, elas colocam que os principais desafios foram encontrados a partir dessa reforma psiquiátrica brasileira e a atuação do CAPS em si na nova, né, na nova reformulação que a reforma proporcionou. Elas colocam essa diferença entre a deshospitalização e a desinstitucionalização, que não é a mesma coisa. Porque apesar de, durante a reforma psiquiátrica brasileira, a gente ter conseguido tirar os doentes mentais, os pacientes crônicos dessa internação, ainda é muito visto com esse estigma de que eles devem estar isolados, à margem da sociedade. Então, foi criado o Centro de Atenção Psicossocial, mas ainda assim, muitos pacientes têm como o CAPS o seu único centro de socialização. E aí que fica a questão, o dilema que foi encontrado durante a pesquisa delas. Elas colocando em pauta isso. E apesar da reforma ter colocado pela lei que não se deve mais, né, internar, hospitalizar os pacientes, ainda assim há muita segregação durante toda a sociedade, como a sociedade vê e lida com a loucura. Então, elas colocam essa diferença, né? Porque a deshospitalização é somente o fato do paciente sair do hospital em si. E a desinstitucionalização, ela abrange muito mais, porque o trabalho do CAPS é a reinserção social e buscar a autonomia do usuário, e o hospital não, lá é só um trabalho físico orgânico. E o atendimento no CAPS é totalmente diferente. Eles colocam outras demandas para essa socialização. Só que aí elas se deparam com esse processo de cronificação desses usuários no CAPS, porque elas percebem que eles só tinham esse momento de socialização, que era só lá que eles conseguiam interagir e tudo mais, e veem também como eles só tinham esse percurso, casa, CAPS, CAPS, casa. Então, elas veem aí um grande problema, porque é o trabalho do CAPS, como é colocado, deixa eu só pegar aqui o artigo, que elas põem a fala do Ministério da Saúde sobre o objetivo do CAPS, o dever do CAPS, e estava vendo, elas começaram a se debater, a se questionar se realmente esse trabalho estava acontecendo. Eu só tenho que achar. Aqui, saúde mental no SUS. Os centros de atenção psicossocial. Caberia ao CAPS o papel de articular a rede em seus diversos âmbitos, ofertando atendimento à população de sua área de abrangência e promovendo a reinserção dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício de direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. E elas viam que isso não acontecia, que era mais fácil o usuário estar lá dentro do CAPS e interagindo lá,
mas quando eles saíam do centro, a vida deles continuava da mesma forma, eles sendo segregados, não conseguindo arranjar emprego, a família tentando, né, escondê-los, entre aspas. Então, elas se debateram com vários desses dilemas. E eu já até citei os pontos, né? A importância da reinserção social e a preocupação do CAP ser o único local de socialização. Isso elas trabalham na introdução. E diante disso, elas destacam essa relação da loucura com a cidade no artigo. Que é uma coisa muito, muito impressionante elas analisarem dessa maneira, que eu achei bem inteligente, né? Vamos botar assim, que elas tratam como a cidade vê e como a própria cidade está num processo de cronificação. Porque hoje em dia é muito mais difícil a gente estar nesses espaços que a cidade proporciona. É muito mais fácil a gente estar na nossa casa, no nosso condomínio que elas colocam, né, que é a cidade dos condomínios, e estar num shopping, nesses lugares privatizados em vez dos lugares públicos. E ela trata isso muito na cidade deles, né, onde eles realizaram a pesquisa, que eles não viam as pessoas interagindo assim publicamente numa praça, fazendo um piquenique, alguma coisa. Aqui em Belém até que ainda tem, né, mas em várias outras metrópoles do país a situação não é mais essa. Então, ela coloca que esse também foi algo a ser analisado, porque além deles sofrerem já a própria segregação por ser doentes mentais, eles já sofriam com isso, que as outras pessoas também não interagiam, só interagiam com o seu grupo, com a sua elite. E ela traz também, elas no caso, trazem também essa questão do capitalismo, como ele influencia, traz todas essas demandas sociais que a gente vem trabalhando na sua matéria. Então, tipo, é questão do racismo, é questão do dinheiro, é questão de várias coisas. E elas colocam para a gente parar para pensar mesmo, né, ter essa reflexão sobre como uma pessoa que sofre disso, ela não consegue se livrar tão facilmente. Não é uma questão de, poxa, ele não tenta. Não é isso, gente. É que a gente vê mesmo que é difícil. É muito difícil. Se para uma pessoa negra é difícil, uma pessoa negra e doente mental é o dobro. Então, essas questões vão permeando e se enfrentando. E elas descrevem, né, a pesquisa delas, que foi realizada, elas tiveram a ideia de sair com os usuários do CAPS e cada um deles tinha que descrever como era o seu percurso, de casa para o CAPS, o que eles viam, se eles quando eles estavam fora de lá, se eles saíam para algum lugar, um lugar que eles gostavam, que eles lembravam de ter ido, que a maioria dos pesquisados, né, que participaram tinham entre 30, 40, 50 anos. Então, se tinha algum lugar da infância que eles gostariam de voltar, essas coisas. Elas pediram para eles escreverem lugares da cidade, né, que eles pudessem ir a pé. Se eles não fossem a pé, era para eles se organizarem, né, e tudo mais, para ir pegar um transporte público, enfim. E eles todos fizeram isso. Aí, a cada sessão, né, que eles iam conhecendo lugares novos e elas foram se deparando com essas questões que eu já falei, né? Da cidade estar meio morta, de eles não terem acesso a lugares privatizados, porque era muito caro, eles não conseguiam entrar. E como os usuários, eles percebiam, sabe, essa coisa diferente, né? De sair daquela mesmice, daquele lugar, local físico que é o CAPS. Então, elas trazem esse trabalho muito bonito, né? Assim, de ter essa iniciativa em dar essa nova visão para a cidade que estava segregando. Então, tipo, eles começam a gostar de sair, a gostar de estar numa praça, de estar ao ar livre. E deixa eu ver aqui o que mais eu grifei. Aí eles descrevem, né, todo o passo metodológico, mas eu não vou me ater muito nisso, né, porque é mais técnico.
Então, elas contam também elas começaram a discutir, né, esses resultados que elas viam, né? E que como a cidade parecia que não tinha ninguém, que eles eram os únicos que estavam andando por ela, aproveitando a cidade e tudo mais. O que eu achei bem curioso, porque é bem comum mesmo a gente tentar sair quando for umas 4 da tarde e só ver carros, e não ver pessoas praticamente. Então, Uhum. então para eles era algo assim também. E ela coloca alguns relatos aqui que eu não estou achando do que os pacientes falavam, né, sobre a experiência, né, de estar fora do CAP e tal. Aí, aqui é uma coisa que eu destaquei, que elas colocam, que a cidade discrimina os grupos sociais, também apareceu nas diversas conversas deles. Os próprios usuários percebiam isso. Então, além tipo, o que eles colocam mais em questão é a situação financeira, né? Uhum. Como isso, eles se depararam com esse fator bem nitidamente. E a questão econômica emerge dentro do elemento de segregação, uma vez que a entrada só é possível pela porta dos fundos, ou seja, não mais pelo estigma da loucura, mas pelas marcas da pobreza. Algo que é muito deparado no nosso país, com certeza. E a gente pode associar isso a tantas outras coisas, mas como elas colocaram especificamente, né, as marcas da pobreza, que foi que elas se ateram aqui no artigo. Mas se a gente for reparar mesmo, ter esse olhar atento, tantas outras coisas influenciam nessa segregação dos, dos pacientes usuários do CAPS ou da rede de atendimento em si. Então, uma coisa também que ela coloca é que os destinos percorridos do grupo também eram demarcados em tempos distintos. Tipo, havia uma diferença quando eles caminhavam dentro dos bairros, que eles se sentiam muito mais acolhidos, muito mais à vontade, do que quando eles andavam em grandes avenidas da cidade. Eles se sentiam mais desconfortáveis, porque era uma aglomeração um pouco maior, com certeza. Então, coloca aí também em pauta como eles não eram inseridos nesse contexto de ter que lidar com muitas pessoas. O que já traz outro agravante que elas vão tentar, né, manusear pelo, por essas saídas, né, para eles aprenderem, para eles se reinserirem. Então, é um trabalho muito conjunto que eu, né, só uma ponto de vista meu, no caso, que é um trabalho muito conjunto do que as pessoas, os profissionais fazem no CAPS com a sociedade. A sociedade também tem que estar aberta a, a reinserir essas pessoas. Não é só porque senão eles nunca vão conseguir atuar, né? Ter a sua autonomia, ter a sua liberdade de exercer os seus direitos civis, como que é colocado no Ministério da Saúde, os objetivos. Então, é sair realmente dessa lei e trazer para a prática, porque é muito fácil a gente ignorar essas pessoas. Então, elas trazem também essa perspectiva, novas perspectivas para o trabalho realizado no CAPS, porque elas colocam que também muitos outros profissionais, eles estavam presos a uma rotina no CAPS. Não queriam reinventar, ver novos modos de fazer umas atividades, a ficar preso somente lá. Elas falam da dificuldade que foi quando elas apresentaram um projeto em conseguir as saídas dos pacientes. Então, a gente vê que até a própria instituição colocava obstáculos para essa reinserção do grupo. Então é todo, como eu falei já, um trabalho conjunto, tem que ter esse olhar amplo para essas relações sociais, para essas demandas que essas pessoas precisam. Uhum. E ela também traz uma reflexão no final do artigo que se a doença mental não tem algo a nos ensinar, que parece que a cronificação
está associada só a essas pessoas doentes. Mas, na verdade, a gente também está doente nessa sociedade, em que a gente também está se perdendo, não está mais interagindo, não está mais com relações mais líquidas. Então, elas põem muito isso também aqui no final, que dá esse estalo, né, na nossa cabeça de que a realidade está sendo moldada. E se a gente enxergar isso muito tarde, né, pode não ter mais volta. Então, eu achei um artigo muito interessante nesse ponto de vista delas trazerem várias dessas questões mesmo, que não é só um artigo metodológico e tudo mais, e sim traz essa reflexão para quem está lendo, para quem é leigo e está lendo. Porque eu não tinha essa perspectiva do CAPS ainda, a gente já tinha dado, né, e tal, mas foi mais tipo, a rede de instituição de saúde mental, as redes e tudo mais, mas o trabalho mesmo em si, de ler, acompanhar, né, como que é feito, foi algo bem interessante para mim. Aí elas põem, né, que a gente, talvez as pessoas ditas normais, né, entre aspas, sejamos os novos crônicos, que a gente não traz as marcas do hospital psiquiátrico, mas a gente carrega outras marcas, né? Porque às vezes não é só estar lá, ter sido hospitalizado, institucionalizado, que tem esse rótulo, né? Aí ela põe aqui, como eu já tinha dito, né, que elas trazem muito a pobreza, né, como um fator social importante. Elas dizem, assim, esses novos crônicos não carregam marcas dos hospitais psiquiátricos, roupas identificadas. Carregam as marcas da pobreza. Torna-se necessário olhar para a questão não se restringindo ao campo da saúde, mas pensando também em ações intersetoriais. E essa é a realidade, né? Se a gente já propõe, no campo da saúde, olhar o ser humano de forma holística, por que não olhar para os âmbitos em que eles estão inseridos? Então, é todo um trabalho muito conjunto e a psicologia social faz muito parte disso, a comunitária também, né, que tem essas relações. E é isso, gente, é buscar, né, trazer essas perspectivas, esse olhar atento, trazer essa reflexão para a nossa vida e como a gente quer ser como profissional também. Uma coisa que eu achei muito interessante é elas colocarem que outros profissionais não queriam ajudá-las porque dava muito trabalho ou alguma coisa assim. Mas é pensar que outras pessoas estão precisando da nossa ajuda e a gente tem como dever, como ética, como moral, ajudá-los a tentar melhorar, a trazer qualidade de vida. Porque na lei tudo é muito bonito, mas se não tiver profissionais qualificados, capacitados, isso não vai sair de lá, vai continuar lá. Então, essa a minha contribuição de hoje. E eu trouxe aqui, né, também para relembrar da rede de atendimento, né, da saúde, que são todas interligadas, para vocês verem como essa questão é muito presente. E o que eu chamo a atenção aqui é nessas áreas que fala vizinhos, praças, esportes, escolas, porque são todos os âmbitos. Não é só especificamente a instituição de saúde, e sim em qualquer lugar que essa pessoa estiver inserida. É estar atento, é o acolhimento, é deixar de lado preconceitos e estigmas que são colocados. E aqui eu trouxe essa curiosidade, né? Caso de como chamar, né? Como passo a passo do atendimento, né? Psicossocial, que é aqui só para a gente estar atento a essas situações, né? Porque nunca se sabe. A gente está na rua e alguém precisar, porque dificilmente tem muitos pacientes que não sabem da sua situação, né? Da sua doença, e pode acontecer ao lado de qualquer um de nós. E é isso. Aqui está a referência do artigo e obrigada. Parabéns, Joane, muito bom.
Obrigada. Muito bons slides, a apresentação. Deixa eu terminar. Acho que saiu Esse é Saiu? agora Saiu. saiu. Olha, estão dando palmas aqui para ti, não sou só eu. Obrigada. É muito interessante como tu traz, né? Aproveitando o primeiro ponto, né? Falar do... A Rosiane Neves é a mesma autora daquele texto que a gente leu sobre o que é o social. Não. Notas para a genealogia da psicologia social. Quando a gente discutiu, afinal, o que é o social, né? E a Rosiane, que é uma das autoras desse artigo. E ela também produziu um livro, um livrinho fininho assim, que é A Invenção da Psicologia Social, né? Que é o resultado da tese de doutorado dela, que ela vai fazendo essa discussão que está resumida nesse artigo, né? Que a gente viu lá no início, quando a gente discutiu o que é o social. É a mesma autora. E é muito interessante o trabalho. Pode falar, Ju. Não, desculpa, professora, que não vi que estava ligada. Ah, tá. E é muito interessante essa discussão que ela traz, porque é uma discussão não só muito atual, mas é uma discussão muito recorrente e que muitas vezes ela fica invisibilizada, né, dentro dos contextos de saúde mental, né? Ainda tem gente que, por exemplo, em Belém, pensa que saúde mental é só o Hospital das Clínicas. São só os pacientes que ficam internados, ou seja, né, para a gente pensar essa visão, como elas trazem, né, no artigo, da deshospitalização e a desinstitucionalização, né? Se ainda tem pessoas que olham a questão da saúde mental pelo viés manicomial em pleno século XXI, né? E infelizmente a gente teve um pouco, acho que isso só não se efetivou porque veio a pandemia, mas um pouco antes da pandemia tinha todo um movimento do governo federal de fortalecimento da reativação dos hospitais psiquiátricos no contexto manicomial e até da utilização de tipos de tratamento com eletrochoques, né? Então a gente fica assim chocado de tantas coisas que vieram sendo trabalhadas para a gente conseguir aí falar da reforma psiquiátrica, né? Como elas falam no início do artigo. Tem um filme que é clássico para pensar isso, não sei se todo mundo já viu, O Bicho de Sete Cabeças. Não sei se vocês já assistiram, que é com o Rodrigo Santoro novinho. Ele é um filme do início dos anos 2000, se eu não me engano. E ele é um filme maravilhoso para pensar a saúde mental, para pensar esse processo de deshospitalização da própria reforma psiquiátrica, né? Porque é baseado num livro de uma pessoa que foi internado, né, no hospital psiquiátrico pelo próprio pai, porque o pai descobriu que ele estava fumando maconha. E aí a gente vê lá uma relação bem tensa entre os dois, né? O pai muito autoritário, chamando ele de vagabundo, de coisas assim. E diz que ele vai visitar uma tia. Não, a gente vai visitar alguém ali naquele hospital e o menino, enfim, né, o rapaz, acho que ele tinha 18, 20 anos, enfim. O rapaz vai lá com essa justificativa e quando chega lá o pai diz, não, podem levar ele é levado numa camisa de força, toda uma situação, né? E mostra esse processo do que era o hospital psiquiátrico, do que era a saúde mental, né? Porque a saúde mental antes da reforma psiquiátrica só existia nesse contexto manicomial. Então, a pessoa tinha algum transtorno, alguma demanda mais específica, interna e fica isolada da família, vai ficar lá de formas, sabe, subhumanas, assim, né? Principalmente, ainda mais quando a gente fala de um recorte de classe social, que é o que elas falam no artigo, né? Quando ela fala da questão financeira, da classe social, elas sempre estão atravessando isso, né? Ou seja, existiam hospitais psiquiátricos públicos, que eram manicomiais, ou seja, eram chamados manicômios, e aí quais eram os recursos existentes, né? E qual era o tratamento que essas pessoas tinham. E eu acho que elas trazem um pouco isso. Então, veio a reforma psiquiátrica, teve toda essa rediscussão, né?
a gente tem outros sistemas de saúde mental, de serviço de saúde mental. A gente, enquanto psicologia, a gente tem um compromisso social muito grande para pensar, falar sobre isso, enfim, porque a gente está atravessado diretamente, seja enquanto profissional, mesmo quem não vá para a área da saúde mental, né, vá para outras áreas, mas é inevitável ser o primeiro ponto, né? Quando se fala de saúde mental, se fala de psicologia e de psiquiatria, porque veio um pouco a rodo nesse processo, né? E o que eu acho interessante é que elas vão discutindo isso, né? Como a Joane apresentou muito bem, muito pontualmente, muito, né? Todos esses pontos. O que a gente tem, então, né? Pensar, como a Joane falou, vocês viram, acho que semestre passado, saúde mental e a questão da saúde mental, não é só da saúde mental, são eu estou Instituição esquecendo. de saúde. A gente vê as instituições de Isso, saúde. psicologia e instituições de saúde, exatamente. Tá tentando lembrar o nome da disciplina. Em que vocês veem o SUS, o que é o SUS, quais são as políticas de saúde, né, o que tem, e aí dentro das suas diferentes estruturas, né, do seu organograma tem o campo da saúde mental e o que tem na saúde mental, né? Então a gente tem os CAPs. Qual era a proposta dos CAPs, né? É um centro de atenção psicossocial, ou seja, sair daquele contexto de manicômio que você jogava um ser humano lá como se fosse lixo, porque nem animais a gente não trata mais assim, enfim, né? Nem deveria tratar nunca e tudo mais, ninguém, nenhum ser vivo. E aí são jogados lá esquecidos, recebem tratamentos absurdos. Assistam. O Bicho de Sete Cabeças, eu acho que tem até no YouTube, porque como ele não é um filme tão novo, ele é um filme nacional, né? Então às vezes tem fácil acesso no próprio YouTube. E aí se monta uma outra estrutura, porque seria exatamente o que elas tentam fazer, inclusive, né? Ou seja, é você ter uma atenção psicossocial, mas você não sair do seu contexto social cotidiano, né? Seja da sua cidade, da sua rua, do seu bairro e da sua família. Então, você recebe um acompanhamento dentro de um CAPS, mas você volta para dormir, para conviver, para ter a sua convivência normal no contexto social, né? Na sua vida social, dentro das suas relações sociais, né? E claro que a partir daí tem várias outras questões, tem as residências terapêuticas, eu acho até que naquele último slide, no penúltimo slide aparece isso, né? Tem as residências terapêuticas em determinadas situações, tem alguns contextos. Em situações muito emergenciais, em que é necessário a pessoa ter um atendimento não da internação no contexto de manicomial, né? Mas ela tem um agravo, uma crise, né? Vamos dizer assim, uma crise num contexto de agressividade, aquilo que o senso comum vai chamar de surto, né? Coisas nesse sentido. Mas que ela precisa de um acompanhamento hospitalar, como a gente, se tiver um agravamento orgânico, vai precisar ficar internado para fazer um acompanhamento hospitalar, né? Mas aí é com foco naquele agravamento daquele processo de adoecimento mental. E não no sentido de, a gente vai colocar no manicômio, deixa lá, a pessoa vai virar lá, aquilo vai virar um abrigo, não é nem um abrigo, né? Vai virar um depositário de pessoas que têm alguma demanda nesse sentido da saúde mental. O contexto hoje é que vai-se para um hospital para receber um processo de internação dentro de um agravamento daquele adoecimento. Assim como se a gente, enfim, tem uma apendicite, vai ter que internar para fazer uma cirurgia de apêndice ou vai ter que passar alguns dias para fazer um tratamento, alguma coisa assim. E os CAPs vêm com esse propósito. Então, qual é o objetivo, né, da saúde mental? O que uma pessoa que está dentro de que tem uma determinada demanda precisa, né? Ter o seu convívio social normal e não ser alijada né, excluída socialmente, porque é uma forma de depositar, né? Vamos excluir, deixar ali. Mas, na verdade, ela continuar com todo o seu convívio social, que isso, inclusive, é muito mais saudável em todas as concepções, né? A questão, como a Joane pontuou, que elas vão falando, o quanto que a cidade, aí não só enquanto espaço urbanístico, né, mas enquanto as pessoas não estão
não tem essa concepção, né? Então, continuam reafirmando essa exclusão e esse alijamento. Não por acaso tem gente que defende a volta dos manicômios, assim, né? Que é literalmente eu não quero dar conta dessa demanda no meu contexto social e eu quero isolar, deixa excluído, né? Ao invés de a gente pensar essas outras formas de relação social dessas pessoas. Tanto que ela falou, como elas trazem no artigo, a reinserção no trabalho, a reinserção no lazer, né? Em espaços públicos ou privados, né? Como a Joane falou, principalmente no espaço mais privado, e num shopping, e em espaços que são fechados e que às vezes, como ela falou, né, são caros também, economicamente falando, para essa população estudada, né? E aí, o que tem que ser feito a partir disso? Não só enquanto, o que o governo faz, mas o que a gente faz enquanto sociedade, né? A gente está dentro desse... A gente é esse entremeado, a gente tem visto isso em psicologia social, a gente produz e reproduz essas construções. Então, como é que a gente no cotidiano tem reagido e tem se pontuado e tem acolhido, né? Desde um contexto de shopping, como a Joane trouxe como exemplo, ou numa praça, ou num espaço de lazer, enfim, né? Eu lembro que na minha infância eu ouvia de uma forma muito preconceituosa, enfim, que era a leitura que a minha mãe tinha, e infelizmente até hoje ela tem um pouco, essa coisa de, olha, é doidinho, sai do lado, não fica perto, porque ele vai te bater, ele vai te agredir, é imprevisível, né? Quando eu era criança, eu, fazia o que a minha mãe falava, porque eu estava ali, né, não entendia muito bem, estava, né, naquele processo de socialização primária ainda, que a gente vai falar isso mais na frente. Mas se a gente for pensar já num contexto cotidiano, né? Olha essa construção social, esse discurso social, essa imagem que a gente, essa representação que a gente cria do que é uma pessoa que tem alguma demanda de saúde mental, né? É o doidinho, é o imprevisível, é o agressivo, é o que não fala nada com nada, ou seja, cria uma perspectiva de que é alguém que a gente tem que ter medo e sair correndo, ou ali já em um espaço que não entra em contato com a sociedade. E que não é isso, né? Como a Joane foi trazendo. Eu fiquei curiosa, Joane, só das falas, né? Que falou que tem vários trechos que elas falam das entrevistas, né? Que elas fizeram. É porque eu eu acho tô que ia procurando. ser... Uhum. Eu tava procurando no celular, né? Porque senão tinha que tirar do compartimento do slide. Mas eu vou tentar achar aqui. Pode falar, quando eu pegar aqui, eu falo. Eu acho assim, não só para mim, mas assim, para a turma mesmo, né? Porque aí fica mais. A gente vê, olha, o que eles estão falando. E é isso que é interessante, porque nessa pesquisa elas vão trazer o que eles falam, né? Como é a percepção deles sobre estar na rua, sobre passear, né? Vamos assim, um termo bem simples. Porque o que a Joane foi pontuando, né, do artigo delas, então elas começaram a pensar, tá, e até que ponto o CAPES está realmente fazendo um trabalho diferenciado, está reproduzindo muitas vezes um modelo de um contexto hospitalar. Eles não ficam internados, mas o que a gente faz lá? A gente vai fazer só atendimento individual, ou a gente vai fazer só uma rodinha e faz atendimento em grupo, ou em alguns contextos, alguns ficam esquecidos no próprio CAPES, por mais surreal que isso pareça, mas às vezes acontece, né? Então, e aí, por isso que elas questionam os próprios profissionais. Poxa, são profissionais que estão trabalhando no CAPES, que sabem de tudo isso, que tem toda essa proposta, né? O CAPES em si, o objetivo do CAPES, e aí estão fazendo o quê? Reproduzindo a mesma coisa, ou não? Então é o psiquiatra que vai lá, olha para a pessoa e dá a prescrição do remédio, né? E às vezes tem profissionais da psicologia também que fazem isso. Vai, atende individualmente, atende o familiar que acompanha, tchau, já fez o seu atendimento no CAPES, né? Mas e todas as outras questões que estão atravessadas ali, né? E como ponto principal, quando a gente pensa na questão da saúde mental, essa reinserção social, né? Então, como é que a gente pensa esse cotidiano da vida em sociedade, vamos dizer assim, para quem é excluído, e aí elas trazem dois atravessamentos, né? Excluído seja pela questão
da chamada doença mental e excluído por uma questão de classe social também, né? Que a Joane também pontuou novamente no final, nessa marca que está na forma como a gente vê a cor da pessoa, a roupa, o que ela usa, né? E aí se cria, aí independente da perspectiva que a gente queira falar, o estereótipo, o papel social, enfim, né? A representação social do que é uma pessoa que tem uma determinada demanda. Professora, Uhum. outra coisa que eu esqueci de citar, que agora procurando as falas, né, é uma coisa também bem importante que tipo, elas pontuam, é que eles próprios já se estigmatizam, os usuários. Eles próprios já dizem que não podem ir para esse lugar, que não podem voltar nesse lugar por serem doentes. Ela coloca aqui umas frases que eles dizem assim: quando eu era são, quando eu não era doente, eles iam, quando elas estavam, né, destrinchando esses lugares que eles gostariam de visitar, eles diziam isso. Aí você vê como o discurso social permeia até a eles próprios, a eles acreditarem que eles não podem mais fazer coisas que eles faziam. Então, é algo assim muito amplo, muito complexo de se analisar, porque a gente vai sendo realmente atravessado por essas coisas. Elas até fazem esse contraste, que elas dizem assim: é comum o fato das pessoas passarem por episódios de internação ou de intenso sofrimento psíquico, resgatam um período da sua vida onde a relação com a patologia, com a classificação internacional de doenças, né, não estava presente. Tipo, quando eu não era rotulado que eu era doente, eu podia fazer isso. Mas agora que eu sou rotulado, eu não posso. Então, eles são atravessados por isso. Eles têm também essa estigma da doença deles, do que eles devem ou não devem num ambiente social. Então, a gente vê como é preocupante, né? Porque a reforma psiquiátrica brasileira já foi há 30 anos atrás. E hoje ainda há essas coisas, né? A gente fica assim meio assustado, né? Como parece que as coisas mudam, mas ao mesmo tempo não mudam. Não mudam. Né? Então, tipo... É chocante, né? As pessoas quererem um retrocesso, que muitas vezes é pelo simples fato de não quererem lidar com o diferente. E aí, o diferente, a gente tem várias discussões para falar o que a gente está chamando do diferente, porque no fundo somos todos diferentes. Mas aí tem pessoas que se baseiam que elas são iguais, assim, iguais não no sentido que nós não somos todos iguais, mas que se colocam no outro patamar, eu estou dentro de um padrão, eu sou normal, e quem não for normal tem que ser excluído socialmente, né? Independente do que está se falando, do que está se entendendo como normalidade. Porque tem umas coisas que eu vejo em contextos políticos que para mim não é normal, né? Mas enfim, é como a gente vai naturalizando, né? Naturalizando essas coisas. Inclusive, com esses recortes também, né? A gente, como a gente até falou ontem na apresentação da Ana Rosa e do Matheus, né? O quanto que também tem essa coisa do recorte de classe, né? Então, quando é uma pessoa que tem uma classe com algumas condições a mais, né? Aquilo é mais velado, é escondido, ou a pessoa vai fazer um tratamento fora do país, né? Vai fazer um tratamento fora do estado, alguma coisa assim. Mas quando a gente está falando de uma população pobre, não, tem que ter hospital psiquiátrico, manicômio, joga lá e fica lá e acabou, né? Assim como a gente viu na questão das drogas, que a gente estigmatiza muito essa coisa do tráfico de drogas só na favela, só na periferia, né? Como só acontecesse ali. E aí até a Ana Paula Belém ontem falou também, né, da série, né, da Netflix, que ali não é um menino, é um menino teoricamente que está dentro de uma classe social com privilégios, enfim. E da mesma forma a gente vai pensar esses atravessamentos, né? E, por exemplo, uma coisa que, dentre várias discussões, mas primeiro, antes de eu falar da questão do trabalho, né, dessa inserção no contexto de trabalho, mas lembrando isso que tu falou agora no final, Jônio, dessa estigmatização que a própria pessoa é atravessada, né,
por tudo que ela ouviu, por tudo que ela continuou ouvindo. Então, quando eu era ação, eu podia fazer isso. Agora que eu sou doido, que eu sou louco, ou que eu tenho esse problema, eu não posso fazer, eu não posso ir em tal lugar, né? Às vezes a pessoa já se apresenta dessa forma, ou seja, sempre atravessado por esse discurso social de que ela é um diferente e um problemático, né? Ela é um problema social, né? E aí eu estou lembrando até de algumas situações, do quanto que isso é tão rotulado, seja nesse discurso social, ou às vezes a própria família também coloca aquela pessoa naquele lugar, que eu lembrei de uma situação que foi foi no período da pandemia agora, enfim, mas não foi por conta da pandemia, né? Eu tive que levar meu marido na emergência porque ele cortou o dedo lavando louça e aí era de madrugada, enfim, já era tensão de ir para o hospital sem necessidade e tudo mais. Mas, enfim, a gente chegou lá e aí encontramos uns conhecidos dele. Tava uma moça, né, que era conhecida dele, e ela estava com o irmão. Ambos já também, assim, numa faixa de 30 anos, por aí. E ele vinha falar com a gente. Aí entra todo aquele estereótipo do que é uma pessoa que tem alguma... eu vou falar assim, alguma demanda no campo da saúde mental, para a gente não criar outro, um transtorno mental, um transtorno cognitivo, um déficit. E pelo jeito dele, a forma como ele falava, né, e tudo mais. Aí ele, né, meu marido me cutucou e disse assim, olha, esse é o fulano, ele é o irmão da fulana. Ele tem algum problema, não sei o que é. Que era a forma como ele estava lendo, né? Eu falei, mas que diferença isso faz? Ele é o fulano, né? Não tem... Mas ok, ele não estava falando enquanto para ele, né? Enfim, né? Ele não é da área da psicologia, mas ele não estava falando enquanto preconceito. Era como se ele quisesse me dizer assim, olha, não te assusta, não acha diferente porque ele fala assim, ele age assim. Eu falei, não tem nada a ver isso, né? A gente tende a estar preparada, né, para falar com a pessoa. Exatamente. Parece que sempre tem que ter esse atravessamento. E aí uma coisa também para não ser conveniente, né? Muitas famílias, né? Eu também já deparei com uma situação dessa. Muitas famílias falam, né? Porque tem vezes que a gente não sabe o que pode acontecer realmente. Se a pessoa ser inconveniente ou não, né? Constranger a pessoa. Então, às vezes, muitos pensam que avisando pode evitar essas situações, né? E acaba, se a gente for pensar, atravessado por um estereótipo. Aquela pessoa está ali atravessada por aquele discurso que ela é um diferente, que ela tem um problema mental, ela tem um transtorno, enfim, um termo que no senso comum as pessoas vão usar. E o que me chamou a atenção, porque assim, o que a irmã dizia assim, fulano, para, né? Ela parece que estava controlando ali ele o tempo todo, nesse contexto, Joane, que tu trouxeste, né? De, ele está sendo inconveniente e tudo mais. Mas não, ele só chegou, falou com meu marido, e o Remo? Né? Começou a perguntar do futebol, aí, e tal, jogador, não sei o quê. E ele era muito falante, de conversar, de querer interagir, né? E aí, às vezes, aquela coisa, no contexto hospitalar, ainda mais nesse período, assim, isso já não estava tão no colapso, graças a Deus, já foi para junho, quando aconteceu essa situação, final de junho para julho, já foi início de julho, na verdade. E a gente normalmente, né, quando está no contexto de emergência, fica mais calado, fica ali, ele estava o tempo todo conversando, falando, né, se apresentando, e ele... Quando veio falar comigo, eu estava do lado, né? Ele disse assim, oi, tudo bem? Olha, eu sou fulano e tal. Olha, mas eu faço psicoterapia. Ele nem sabia que eu era psicóloga, mas assim, essa coisa da pessoa ao mesmo tempo estar se reafirmando e se vendo como portador de um transtorno e se justificando, né? Sem ninguém ter questionado nada. Eu e meu marido, a gente estava conversando numa boa com ele e tal. Aí ele falou, olha, mas eu faço tratamento, sabe? Eu faço acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra e tudo mais. E ele, assim, a única questão é que ele estava conversando bastante. E de repente veio a irmã e disse assim, olha, tu está sendo inconveniente. Aí eu virei e disse, não, ele não tá tranquilo, a gente está conversando só. Né? Então, o quanto que a pessoa já atravessada por esses discursos, sejam sociais, sejam da própria família, enfim, ou de alguma situação experienciada também com uma outra pessoa, já se apresenta nesses termos, né? Já, né, se constitui e se vê, olha, eu tenho essa demanda, viu?
tá? Mas eu faço o tratamento, mas eu faço não sei o quê. E ninguém estava questionando isso. A gente estava falando de futebol, de outras coisas assim. Então, é para a gente pensar um pouco, né, disso que elas trouxeram no artigo, né, na pesquisa. Tem outra coisa que eu lembrei também, não sei se você já viu o Coringa, né, o filme, o mais recente. Sim. Na cena, né, que ele tá no ônibus e brincando com a criança, e a mãe não gosta e tal, ele começa a rir até o acesso de riso dele e tudo mais. E ele apresenta um cartão justificando por que ele é assim. Então, a gente vê como é permeada essa intolerância com as pessoas que são diferentes, né? Porque a gente, nossa, se depara muito com isso. Que a pessoa tem que andar com uma identificação de que ela é portadora de tal doença, de tal coisa, porque, se for por isso, quem é doente mental, né, no caso. Mas se for por isso, um hipertenso tem que andar com uma carteira dizendo, não, eu sou assim porque eu sou hipertenso. Ninguém vê isso. Mas uma pessoa que tem alguma questão, uma demanda da saúde mental, tem que se justificar, tem que se preservar, tem que explicar o porquê que age dessa maneira. E como a gente percebe, né, que é tudo uma construção, né, social mesmo, e tem muito que mudar ainda, e se a gente não ficar assim, de braços cruzados, já é assim mesmo, ninguém vai mudar mais. As coisas nunca vão para frente, né? Porque muitas pessoas pensam assim, né, professora, infelizmente, de que, já todo mundo me vê dessa forma, vou seguir me justificando, me coisando, e as pessoas que recebem isso também não agem de maneira diferente como você agiu lá na situação. Dizer, não, ele não está sendo inconveniente, a gente está conversando normalmente, enfim. E com uma leitura, talvez porque eu seja da psicologia, nem vou dizer que é, porque eu também sei que há psicólogas e psicólogas, né? Infelizmente, né? Tem gente que também vai rotular e vai dizer, não, tem um transtorno tal, tem que ficar com medo mesmo, enfim, né? Mas talvez eu tenha reagido também dessa forma porque já tenho uma leitura, uma outra pessoa leiga não, né? Então, olha só as situações e como é que a gente vai pensar de como isso é discutido no campo mais amplo, né, das políticas públicas ou no campo das campanhas publicitárias, lembrando de uma problematização do Matheus ontem, né, quando ele falou assim, a gente não vê nem campanha sobre drogas, nem que seja no outdoor, na rua, alguma coisa assim. Então, se a gente for pensar o que está sendo discutido sobre saúde mental, nem que seja na TV, no jornal, numa novela. Algumas novelas traziam essa discussão, mas acho que as últimas novelas que trouxeram isso foi no final da década de 90 e início dos anos 2000, né? Que eu lembro que tinha agora eu não vou lembrar o nome da novela, gente, eu sou uma péssima noveleira, assim. Eu lembro que tinha um personagem numa novela que era até o Bruno Galhaço que fazia, né? Que mostrava um pouco desse processo, o Tasso. Né? Era o Tasso. Era o Tasso. Não é Mulheres de Areia, essa? Égua, não, Johnny. Não. Nem era nascida nessa época de Mulheres de Areia. É isso que eu ia dizer, não, Mulheres de Areia não. Mulheres de Areia era o Tônio da Lua. É o outro. Eu vi no Vale a Pena Ver de novo, gente. Era o Tônio da Lua, mas o Tônio da Lua também ali, ele ficou muito... Era meio caricato, né? Se a gente for pensar assim, eu que sou meio crítica. Ele era um personagem, era o doidinho da novela, né? O doidinho, assim, né? E o personagem do Tarso, que agora eu não lembro, não sei se a Bárbara lembra qual era a novela, o nome da novela. Não lembro também o nome, não. Mas já falava um pouco de uma forma mais humanizada, né, que é um termo que a gente usa como se tivesse que humanizar alguém que já é humano, mas enfim, de uma forma mais biográfica, vamos dizer assim, né? Desde o início, quando começou, eu acho que ele tinha algum processo paranoico, eu não lembro o que era. E quando ele começou a desenvolver como é que era, como é que ele lidava com aquilo, como é que a família... Ele era esquizofrênico. Entendi. Eu estava tentando lembrar. Eu lembro que ele tinha algumas ideias assim persecutórias, ou que alguém ia fazer alguma coisa na rua, né, no carro.
e mostrava isso, como era isso para ele, como era isso para a família, né? Era um personagem que trazia um pouco mais essa discussão da pessoa a partir do personagem, né? O Tônio da Lua não, era como se fosse o doidinho da novela, né? Ninguém foi discutir como é a vida do Tônio da Lua. Não estou dizendo que o Tônio da Lua não era um personagem interessante, não nesse sentido, mas a questão da discussão. Eu acho que essa novela do Tarso era alguma da... Como é o nome dela? Glória Pérez. Que a Glória Pérez sempre traz algumas dessas discussões nas novelas dela, né? Dessas questões sociais, das problemáticas sociais, enfim. Então, para pensar exatamente isso. Só que ali a gente também tem um recorte, porque o Tarso era de uma classe social alta, né? Tinha condições, né? O atravessamento, mesmo a gente vendo que tinham situações delicadas de preconceito, às vezes da própria família, eu acho que era o pai, a mãe queria acolher e o pai não. Eu sei que também tinha uma tensão entre os familiares. Existia também um recorte ali que, mas está dentro de uma situação privilegiada. Imagine uma pessoa pobre que não tem condições, né? Ou que já está atravessada por outros marcadores, como a Joane trouxe como exemplo, como uma pessoa negra, né? Então, negra e com uma demanda de saúde mental, e de uma classe social baixa, atravessada aí pela pobreza. Quais vão ser os recursos que ela vai ter até para o próprio cuidado? Que lá no Coringa um pouco mostra isso, né? Ele e a mãe eram bem humildes, né? E aí ele tentava fazer aquele acompanhamento para conseguir ter uma autorização, acho que para trabalhar também, coisas assim. E quem atendia ele já era um sistema tão falido, uma instituição que já não tinha recursos, que ela nem ouvia, né? Tanto que um dia ele disse, você nem me ouve, eu estou aqui, eu falo, só para pegar um papel né, e continuar tendo uma documentação que me autoriza a poder trabalhar, enfim. E aí eu vou puxar, então, esse exemplo para a ponte do CAPES, né, do que elas questionam, que profissionais, como é que esses profissionais estão atuando? Será que não tem CAPES que, né, alguns profissionais estão repetindo igualzinho lá, aquela assistente social com Coringa, né, naquela situação que a gente via, né, ele falava, contava e ela ficava lá. Tá. Né? Ou dava uma resposta que não tinha nada a ver com o que ele estava falando, enfim, não estava escutando ele. Eu acho que é isso que elas vão falando, né? Pontuando e vão dizendo, então a gente se propôs a fazer algo diferente, vamos tentar reinserir. As pessoas, no fundo, estão indo para casa, vindo para o CAPES, casa, CAPES. E a sua inserção no contexto social, né? A sua apropriação na cidade, nos espaços públicos, numa vida dita normal, no sentido da convivência que todos nós devemos ter. E aí elas trazem isso, né? Vão sair, vamos falar assim, saem para passear, que não é só um passeio, mas é um caminhar, e como eles percebem esses novos espaços, né? Essa ausência da apropriação do espaço público, que aí entra numa outra discussão, que a Joane até trouxe. Aqui em Belém a gente vê, né? Mas a gente vê também, Joane, esse recorte de classe. Você vai para bairros mais elitizados, a apropriação do espaço público não é muito grande, está todo mundo nos seus prédios, nas suas casas, né? Ninguém está jogando bola na rua, por exemplo, né? Porque está lá jogando bola nos seus condomínios e tudo mais, né? Em outros bairros, que a gente já tem mais essa apropriação, né, do espaço público. Aquela é a minha rua. Então, a gente vai se reunir na rua, seja para rir, para contar uma piada, para mostrar um meme, para fazer selfie, para fazer vídeo, ou para jogar bola, ou enfim. Né? Então, tem isso, né? Mas que lá, enfim, deve ser Porto Alegre, né? Que a Rosiane Neves é do Rio Grande do Sul, ela é de Porto Alegre, uma capital, dependendo do espaço onde se encontra o CAPES e aonde eles estão. Isso é cada vez mais, essa cronicidade da cidade reflete um pouco do quanto que, voltando para esse ponto final, né, o quanto que a sociedade está adoecida, né, que eu acho que é um pouco do que elas falam. Quem é realmente que está adoecido nesse processo? Né? Não, será que são só eles que têm uma determinada percepção da realidade e estão, muitas vezes, atravessados, não são todos, mas muitos, né?
desenvolver um processo de adoecimento em decorrência dos seus contextos sociais, não só mais amplo, mas às vezes em decorrência do seu espaço familiar, né? E aí ficou como não, aquele é o doidinho da família, a doidinha da família. Mas o que produziu essa loucura? Né? Será que também não tem relações familiares aí que desenvolveram alguns? Não estou dizendo que são todos, mas cada situação, cada caso é um caso, né? Então é isso, gente. Diga, Bárbara. Só um parêntese aí, na hora que vocês estavam conversando, falando sobre a perspectiva, às vezes, da própria família já se explicar, né? Mas também existe um outro lado, porque normalmente essa família, ela vem calejada, né? Calejada por situações onde o fato da pessoa ter um transtorno ou algo não foi bem aceito. Sim, então ela também já vem meio que com escudo para a defesa. Eu, por exemplo, passei por uma situação semana passada. Eu tenho um filho com transtorno e foi a primeira coisa que eu fiz foi me explicar, porque eu estava andando no shopping. Foi uma situação muito engraçada, a gente riu muito em família, mas completamente constrangedor, e me coloquei no lugar da pessoa. Então nós vínhamos andando no shopping, vinha uma moça que era anã. E pro meu filho ver uma anã pela primeira vez, ele se meteu na frente dela, se agachou assim e olhava para ela e dizia para mim: quebrou, tipo assim, mamãe, pequena, quebrou, entendeu? Foi uma situação, se tivesse um buraco ali eu tinha me enterrado. Aí eu peguei e disse... Aí eu, na mesma hora, imediatamente eu falei para a moça: me perdoa, ele é autista e tal. Uma forma de me justificar, porque também não, eu, quanto mãe, também não sou obrigada a achar que ela, quanto uma pessoa que deve ter sofrido a vida inteira esse tipo de situação, é obrigada a dizer: não, tá tudo certo, né? Então foi uma forma. Então eu vejo também essa questão da justificativa, porque como a situação do hospital que tu falaste aí, provavelmente vocês foram educados, conversaram, enquanto muitas outras pessoas deveriam virar os olhos e dizer: esse menino não para de falar, entendeu? Então a própria família também tenta defender a própria pessoa por passar, de repente, por inconveniente, né? Porque a pessoa percebe, ela pode não ter o filtro de dizer: não, eu tô sendo inconveniente, eu vou ficar na minha, mas ela percebe o olhar do outro. Às vezes tem uma dificuldade de perceber essa questão, né, das expressões faciais e tudo mais, mas não significa que ela não sente o preconceito, né? Então as famílias também vêm muito calejadas disso. Com certeza, Bárbara, isso foi um ponto muito importante até de tu ressaltar, né? Que às vezes a gente, trazendo alguns referenciais mais de algumas experiências mesmo, eu nunca trabalhei em CAPS, né? Mas algumas experiências em urgência e emergência, que nem era urgência e emergência psiquiátrica, enfim, acho que não sei se eu já comentei aqui, era na época que eu trabalhei no Metropolitano e tiveram 2 pessoas que a gente atendeu lá porque elas tinham sido atropeladas, em momentos, 2 pessoas em situações diferentes, né? E aí a gente via, assim, um descaso da família com aquela pessoa, porque colocava nesse contexto de tipo: não, é doidinho, a gente não tá nem aí, é de sair de casa, né? Enfim. E aí a gente acaba meio que atravessado por essas experiências, né, enquanto profissional. Mas com certeza há também essa questão, como tu trouxe, Bárbara, das famílias que também, dessa questão, né, não por acaso o CAPS também atende os familiares, gente, não só no caso dos familiares que são displicentes, né, com os usuários do CAPS, mas também desses sofrimentos que atravessam as famílias, né, os acompanhantes em geral. De como é lidar com tudo isso, como é passar por esse atravessamento do social, aí falando dessa questão, né, desses olhares, desse discurso social que coloca como estereótipo: olha, esse sujeito, essa pessoa aí é diferente, né? E ainda mais quando a criança pode recair, não sei se é um pouco, como isso é uma experiência muito individual, né? Mas às vezes fica essa coisa: é culpa do pai, é culpa da mãe,
né? Sim, é mal educado, né? Dependendo da idade, já não fica mais engraçadinho, né? Já fica como falta de educação, digamos assim. Né? E tipo, não dá controle pro teu filho, controla o teu filho, independente se ele tem um problema ou não, sabe? Então, Isso. como é que isso também sobrecarrega o aspecto da família, né? E aí eu falo dos cuidadores, porque às vezes pode ser assim já também no relacionamento conjugal, um adulto, né? Um marido, uma esposa, um casal, seja ele hétero ou não, seja hétero ou homossexual, enfim, mas essa coisa também do adulto, né? Lembrei lá ai, meu Deus, daquele filme Mente Brilhante? Né? Uma Mente Brilhante. Que fala do matemático, que é até com Russell Crowe. Esse é da década de 90. Mas é muito bom, né? É um grande matemático, professor, agora não lembro se é nos Estados Unidos ou na Inglaterra. E aí ele começa a desenvolver esquizofrenia, né? E ele vê as pessoas, ele ouve vozes, enfim. E aí mostra um pouco da relação com a esposa, como é que a esposa tentou dar suporte, tentou lidar. Ele passa por vários tratamentos, até tratamento de choque ele passa, enfim, né? Umas coisas muito tentando ele também lidar com aquilo. Então, por isso que eu falo dos cuidadores em geral, né? E aí isso recai também de uma forma muito pesada também dessa cobrança social para a família. Não tem as questões das famílias que abandonam, ignoram, enfim, mas também tem essa questão dessas situações como a Bárbara trouxe. E o que recai como é culpa do pai e da mãe, que não sabem controlar, que não dão limite, né? Ou porque tiveram algum problema, coisas assim surreais, né? Devem ter algum problema, é genético, enfim, né? Coisas que a gente escuta nesse E sentido, infelizmente. a questão também, né, o exemplo que aconteceu com a Bárbara é proteger o filho, né? Dessas situações, de pessoas que não conseguem lidar, não sabem lidar com pessoas ativas. A família do meu pai, quando ele descobriu que ele era bipolar, também tentou muito proteger ele disso, de deixar ele à margem e tal. Logo no início não queriam aceitar o diagnóstico da doença. Então a gente vê muito isso também, né? Da família querer proteger os que não abandonam, né? Obviamente, de querer proteger essa pessoa, porque sabe que na estrutura social isso não é aceito, isso não é bem visto, as pessoas são intolerantes, as pessoas não têm tato para lidar com pessoas dessa maneira. Então, é uma coisa que tem que ensinar, né, desde criança, no caso da Bárbara, né, a ele também se proteger, se blindar desses preconceitos que vão surgir. Da mesma maneira que uma família negra vai ter que avisar o filho de uma maneira que tem que se comportar para ele não levar uma bala, para ele não ser preso, né? Porque tem todas essas questões. A gente fala sobre contextos diferentes, mas às vezes a relação é a mesma, né? De como a pessoa de exclusão. tem que se portar, de exclusão, que permeia várias outras camadas, características que são, assim, inimagináveis, né? E também, como você colocou, que cada caso é um caso. Que, às vezes a família quer proteger, mas às vezes a família tem vergonha. Às vezes a família quer só o bem da criança para explicar e tudo mais. Mas às vezes quer levar, não fala, não se desculpa e vai embora. Porque, por exemplo, se a Bárbara fosse outra pessoa, podia só pegar o filho e ir embora. Não tinha que se justificar, não tinha, deixava lá a mulher pensar, ou ela, como ela falou, se tivesse um buraco para me enterrar, eu me enterrava. É uma questão de constrangimento, né? Mas ela soube manejar isso. Mas tem mães, pais que não vão fazer da mesma forma. Enfim, né? Acho que também... Desculpa. Pode falar, Bárbara. Não, eu acho que também é muito do fato de eu, talvez se eu não vivesse isso, eu não teria também me colocado no lugar da moça. Porque eu conversando nessa situação, essa situação com uma amiga, que inclusive tem um pai que é deficiente físico, ela falou, Bárbara, desse jeito, ela falou, Bárbara, eu acho que tu não deve te desculpar, porque ele é uma criança, não sei o quê. Aí eu falei, fulana, mas por que tu achas que eu não devo me desculpar?
porque ele é uma criança, tipo assim, e o tanto que essa pessoa passou por anos da vida dela sendo exposta, sendo ridicularizada, sofrendo bullying, possivelmente, porque a gente sabe que por muito menos as pessoas sofrem bullying. Então, quer dizer, eu tenho sim que me desculpar, porque é uma situação desconfortável, é uma situação desagradável, né? Então, e outra coisa, o meu filho não é mais um bebê, não é algo novo. Então, ele tem 8 anos. Então, já teoricamente, já é uma idade que já deveria ter um filtro. E se ele não tem esse filtro, pode ser duas situações. Ou ele pode ter algo, ou de fato pode ser algo que não é semeado em casa, né? Então, eu acho que, de repente, se eu não tivesse ele, eu não tivesse essa visão de ser automático, dizer perdão, desculpa e tudo, porque eu acharia que era obrigação dela achar natural aquilo. Entender que uma criança pode fazer isso, sim. Exatamente. E às vezes até porque aí vai me vindo várias situações, né? Dessa questão, então, familiar e pessoa que tem alguma demanda, né? Seja criança, adulto. Também essa questão de diálogo, né? Não só do desculpar quando é uma situação com uma pessoa estranha. Tem essa questão, como a Joane falou, a gente deu como exemplo, né? E a Bárbara trouxe da moça que disse, olha, ele está sendo inconveniente, desculpa. Só que antes dela dizer isso, ela já estava repreendendo ele. Então, eu já meio que psicóloga, disse, não, tá tudo bem. Ela foi direto para ele, assim, tipo, para, tu tá sendo inconveniente, chega. Mas assim, até meio, sabe? Para com isso. Os dois estavam na emergência porque estavam levando a avó, assim, pelo que eu entendi, era a avó, né? Então, provavelmente ele morava, enfim, ele foi junto com ela. Então, ela estava meio que tentando acompanhar a avó lá nos atendimentos e ele estava lá conversando com a gente. E a gente não estava fazendo nada, mas no automatismo, tu tá sendo inconveniente. Eu falei, não, tudo bem, mas às vezes é uma questão de manejar ou de informar, né? Claro que isso, acho que como a Bárbara falou, e a Joane também, vai de pessoa para pessoa, que eu digo, da outra pessoa que é leiga e às vezes não entende, vai agir de maneira preconceituosa, infelizmente. Mesmo você orientando, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem um filho autista, agora ele já está com 12, 14 anos, né? Mas eu passei um tempo morando no Maranhão, então quando eu voltei, né, aí tinha muito tempo que a gente não se encontrava, enfim, então eu não conhecia ele novinho. E aí, anos a gente não se encontrava, era colega, assim, da época de escola, né? E aí a gente se encontrou, a gente começou a ter mais convívio, aí ela foi falando, olha, né, meu filho, ele não gosta que toque nele, quando ele vai se apresentar, porque a gente tem hábitos que são culturais, a gente até falou aquela coisa do gestual, do cotidiano, né? Que é muito cultural, eu acho que cultural até da nossa região ou do nosso país, essa coisa do toque, do pegar, né? Ainda mais quando é criança, vai dar um beijo na cabeça, né? Vai, oi, que bonitinho, que não sei o que e tudo mais, né? E ela falou, olha, ele não gosta, então quando ele for falar contigo, né, for falar com ele e tudo mais, não fica pegando na mão, abraçando. E para mim, tranquilo, sou eu que tenho que aprender a lidar com aquela situação, né, a manejar aquela relação com ele. E não me achar, ele é o diferente, nossa, então não traz mais ele quando a gente sair. É surreal, né? E aí eu acho que esse é o grande ponto de tudo que a gente veio discutindo hoje, né? Que elas vieram trazendo, claro que elas estão falando do CAPES, dessa relação de institucionalização e como é que os profissionais se colocam, né? Então, poxa, legal, passei no concurso do Estado, vou trabalhar no CAPES aqui em Belém. E aí? Né, o que eu penso sobre isso? Eu vou só repetir uma lógica, às vezes, de uma instituição que já está cansada de repente, você chega em muitas instituições públicas que as pessoas estão lá e é assim mesmo, não adianta fazer nada. Ou você vai tentando, sabendo que você vai ouvir críticas, sabendo que às vezes vai dar para fazer mais ou menos, mas a gente faz no mais ou menos, né? Chamando a família, conversando, vendo possibilidades como elas fizeram. E aí um ponto que eu acho que é crucial para a gente trazer para a questão da psicologia social, né? É de pensar nisso, nesse contexto, já que a gente fala tanto de construções sociais, discursos sociais que se reproduzem em sociedade, né?
Como é que a sociedade constrói, por exemplo, última teoria que a gente viu, as representações sociais do que é uma pessoa portadora de algum transtorno no campo da saúde mental. E o que a gente faz com isso? Né? Para o campo da psicologia social é pensar nessas discussões sociais, como a gente tem visto também em outros contextos, né, sobre o racismo, sobre a população LGBT, né, e trazer isso à tona também sobre as questões de saúde mental, porque a gente tem que meio que, não é treinar, não seria exatamente esse termo, mas a gente tem que desenvolver um aprendizado para que a sociedade olhe e maneje e pense diferente, né, essas questões da saúde mental. Parando com preconceito, com exclusão, né, com essas situações de... seja para quem... Isso é importante para todos os contextos, né? Seja no contexto amplo de como as pessoas ditas normais, porque no fundo ninguém é normal, né? Esse padrão de normalidade aí nem existe. As pessoas ditas normais vão dizer, tá tudo bem comigo, isso daí acontece lá na casa do vizinho, enfim. Aprendam a entender que isso faz parte do nosso cotidiano social, né? Assim como, de repente, situações de famílias que ignoram, que não sabem como manejar, às vezes não tiveram nem a possibilidade de ter um atendimento num CAPS, que tenham profissionais, seja num CAPS ou em qualquer outro espaço de saúde, que tivessem profissionais que explicassem, né, que orientassem, que dessem um suporte. Então, acaba ouvindo aquela coisa que os vizinhos, que não sei quem, começa a dizer, tu tem que deixar fechado em casa, não pode fazer isso, o problema é teu, tu que é uma mãe ruim, tu que é isso, tu que é aquilo. Então, eu acho que é a gente pensar como trazer essas discussões num campo mais amplo mesmo, né? Seja na mídia, a gente falou hoje da novela, né, do Tarso, seja no cinema, seja no jornal, né, seja nas discussões dentro das redes sociais, de problematizar isso e trazer, enfim. E aí lembrei, por exemplo, esse filme, O Bicho de Sete Cabeças, que é com o Rodrigo Santoro, eu não sei se ele é de 99, ele é de 99 e 2001, ele é mais ou menos por aí. Não, acho que ele é de 2000. Eu já estava na faculdade na época. Eu acho que esse filme... ele é a partir dos anos 2000 aí. 99 ainda estava no ensino médio. Mas esse filme faz essa discussão e eu lembrei que em 2000 e início de 2019, eu estou tentando lembrar aqui, o Centro Acadêmico daqui da Examais fez uma atividade sobre saúde mental no dia da luta antimanicomial. E aí a gente discutiu, eles me convidaram para discutir esse filme, O Bicho de Sete Cabeças, né? E aí eu reassisti, eu já assisti umas 3, 4 vezes, essa foi a 5ª vez que eu assisti, eu disse, nossa, esse filme nunca foi tão atual. Parece que, como disse a Joane, a gente discutiu muito, mas ao mesmo tempo parece que muita coisa ainda não foi discutida, sabe? Parece que muita coisa ainda não mudou. Muito já mudou e muito não mudou. Então, eu acho que é importante a gente sempre trazer essas discussões mesmo. Né? E é isso, gente. Tem sido muito rica as nossas discussões, né? Ontem a gente falou sobre a questão do álcool e drogas, hoje a gente falou sobre a questão da saúde mental, dos processos de desinstitucionalização, né? Essa relação com o CAPS, da própria prática no CAPS, né? Que elas trouxeram lá algumas falas deles, a importância de se falar também do contexto familiar, muito bem pontuado pela Bárbara, né? Que às vezes a gente tende, como profissional da psicologia, olha mais a pessoa que está com aquela demanda e esquece do quanto que é importante a gente ter esse olhar amplo das cuidadoras e cuidadores que circundam aquela pessoa também, que também muitas vezes estão sofrendo, de ver o sofrimento daquela pessoa, né? Isso é muito importante. E a gente tem estendido também o tempo, vai embora as discussões, porque ontem e hoje só teve uma apresentação, né? Então, a gente consegue estender mais esse tempo, ampliar essa discussão. Mas para semana que vem, então, tá? Só relembrando aqui. Professora? Oi, diga, João. É a Joane que está falando por aí. Não, é a Carolina. Carol, tá. Agora que apareceu aqui no meu cantinho. Diga, Carol. O Cristiano pediu para perguntar para a senhora
se ele pode apresentar na terça e se ele pode mudar de artigo para esse aqui. Eiras e beiras, atenção psicossocial a pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas. Ele pediu pra Problemas perguntar. decorrentes do... Nem ouvi, acho que passou um carro aí no fundo. Atenção psicossocial a pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas. Ah, sim, entendi. A questão foi que eu falei para o Cristiano. O problema é que a gente já está na próxima terça-feira cheio, vai ficar super apertado. Eu até falei para ele, porque são 3 grupos nos 2 dias, né? Nos 2 dias, a gente tinha a vaga ontem e hoje, né? Que era para ele já ter observado isso nas outras aulas anteriores, entendeu? Por isso que eu pontuei para ele. Para ser na véspera fica muito complicado. Eu até falei, eu disse, gente, esse texto é denso, isso aqui é texto teórico, é muito teoricão, assim. Ontologias do comum e a psicologia social vai ser mais denso. Mas, às vezes, vai da escolha, né, de cada aluno. Tem alunos que disseram, não, eu quero discutir mesmo, e, enfim, vamos lá. Essa é a questão, entendeu? Eu não tenho como colocar ele em outra data, porque a gente já está com as outras datas cheias. Vocês veem que uma discussão rende, a gente já está aqui, olha, 15 para as 11. Para a gente poder ampliar as discussões em cada apresentação, fica complicado. O que o Cristiano pode fazer, então, é o que aconteceu com a Nildiane, mas a Nildiane estava com problema na internet. Aí ele teria que me mandar até no máximo amanhã uma resenha, e aí eu flexibilizaria para ele fazer desse outro artigo. Só que ele vai ter que ler o artigo e mandar a resenha daqui para amanhã, entendeu? Então é para ele fazer resenha do novo artigo que ele escolheu. Ou ele faz desse artigo mesmo, né, que ele já leu, como o Henrique fez, o Henrique já me mandou uma resenha desse artigo, ou no máximo desse outro artigo que ele acha que vai ser mais tranquilo, enfim. Mas eu não tenho como deslocar ele. Se ele tivesse avisado até domingo, aí daria tempo dele trocar com uma outra pessoa, alguma coisa assim. Mas realmente de ontem para hoje fica difícil. Então, ele entregar até amanhã para a senhora com o seu e-mail. Isso. Tá. Pode ser do próprio artigo que ele fez ou desse outro artigo que ele escolhe. Tá Ok, gente. Então, na semana que vem, na terça-feira, então, nossa próxima, né, as próximas apresentações vão ser sobre a perda da guarda dos filhos, a voz das mulheres, mãe e usuárias de drogas. Vai ser apresentado pela Ana Paula Medeiros e Ana Paula Belém. O Tiago e o Anderson vão apresentar as versões de atletas de MMA nas fases de preparação para um combate. E a Carol e a Stephanie vão apresentar a violência substantivada, a perspectiva de estudantes de uma escola pública. Tá? Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, podem me mandar por e-mail também, né? Alguma intercorrência, vou aproveitar para falar sobre essa questão. Então, gente, se vocês tiverem alguma intercorrência, né, querem apresentar em outra data, como a gente já está com as outras datas cheias, aí vocês têm que trocar com alguém, tipo, né, trocar a dupla e me informar. Se houver alguma dificuldade maior, aí vai ter que fazer a resenha. Vocês vão ter que ler, fazer uma resenha e mandar por e-mail no dia da apresentação, no máximo no dia seguinte, tá? Para pelo menos não ficar sem pontuação. Tá ok? Deixa eu voltar aqui. Tá bom, professora. Ok, professora. Alguma dúvida, gente? A mais? Não, nenhuma. Não, tudo tranquilo. Então tá, gente, boa semana. A gente se encontra, então, na próxima terça. Uma boa semana. Tchau, tchau. Até terça. Tchau, tchau. Até terça, gente.